Meu nome é Fátima e eu moro em Newfoundland, Canadá. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Se você já esteve aqui antes, bem-vindo de volta. Normalmente eu faço vídeos uma vez por mês, mas nesse verão um monte de coisa aconteceu que eu acabei não conseguindo fazer. Por isso mesmo, nesse episódio, eu só vou mostrar os projetos terminados no verão. Eu não vou falar sobre os projetos em andamento, porque senão ia ficar aqui muito tempo. Mas no final eu vou conversar um pouquinho sobre o que aconteceu. E aí a gente, se você quiser ficar e saber um pouquinho mais, tudo bem. Bom, vamos começar. Projeto terminado. Esse é o Starburst do Steven West, que estava nas minhas agulhas por algum tempo. E foi muito interessante. Eu tive uma boa surpresa, que eu gostei muito do projeto final. Então, eu gostei muito de tricotar esse shawl. Normalmente no original do Steven West, ele muda as cores a cada... Se você ver, tem esses buraquinhos, né? Então, ele muda de cor várias vezes. Muda de cor para fazer uma carreira, depois vai. E eu não. O que eu fiz, eu tinha um fio que a minha amiga Michelle tinha, não fiado, mas mandado fiar, que é 100% alpaca, e era mais um lace. E aí eu comprei esse fio. Até, normalmente eu não gosto de usar sintético, mas esse sintético, as cores estavam tão lindas e eu estava procurando um mohair que fosse pintado à mão e eu não conseguia achar. Mas eu achei esse sintético que tinha essa variação de cores. E como esse chale, ele vai... Deixa eu ver se ele está do lado certo. Não está do lado certo. Esse é o lado certo. Ele vai com carreiras encurtadas o tempo todo. A variação das cores, ela muda. Então você tem... Eu não sei, eu achei que ficou lindo. Ele não fica listas. Ele fica spots. É muito lindo ele. E eu achei que, como eu juntei esses dois... Não, esse é o lado certo. Eu vou colocar uma etiquetinha que eu ganhei no calendário do advento do Mi Atelier. Eu vou colocar aqui atrás, que aí eu vou ficar sabendo sempre qual que é o lado direito e o esquerdo. Então, como eu coloquei os dois fios juntos, eu achei que ele deu um decapa, e eu achei que ia ficar muito pesado e grosso. Eu falei, acho que não vai ficar muito bom, mas eu vou terminar e qualquer coisa eu uso como uma manta. Mas ele ficou... Eu acho que ele ficou quentinho, não tá pesado, que eu achei que ia ficar pesado, não ficou pesado. Eu tinha já planejado usar esse marrom, que é o mesmo marrom, porque é a mesma alpaca, que quando ela me deu os fios, tem o nome da alpaca e o ano em que que ela foi tosada, né? E aí então é a mesma alpaca aqui, o que diferencia é o fio sintético que foi mudando. É super quentinho, super quentinho. Ele demora para você terminar, porque o bind-off aqui é com essa trança, então são, acho que 10 pontos que você está constantemente usando. Então é como se fosse um I-cord, mas com 10 pontos. E aqui você termina com I-cord. Eu achei lindo. Sinceramente, eu amei esse chale. E tá perfeito para cá, quentinho, uma delícia. Então, esse é o meu primeiro projeto terminado. Meu segundo projeto terminado foi... Vamos colocar o outro chale primeiro.
esse chale que é o Jacob Shawl. Ele é um chale que é gratuito no Ravelry. Eu nunca sei, não, tá certo. E o fio que eu usei foi o Alvor. Eu tinha feito da Filipa Carneiro o casaco pórtico. E quando eu comprei o yarn, veio de Portugal para mim, acho que tricolã, que veio super rápido, eles me mandaram super rápido. E eu fiz o casaco pórtico e sobrou. Como eu comprei de Portugal, eu falei, eu vou comprar uma meada a mais, uma bolinha a mais do que eles estão pedindo, porque se eu tiver que mandar de volta, vai ficar muito caro o transporte. Mas acabou que eu tinha quase 2 bolas do fio que sobraram do casaco. Daí eu fiz. E quando eu estava fazendo, então esse fio é 50% linho, 50% lã. Quando eu estava fazendo, eu fiz vários erros no lace, na parte do lace, do rendado, e eu pensei, não vou dar para ninguém, porque quando eu comecei a fazer, eu pensei, vou dar para alguém no Brasil, porque ele não é tão quente. Então, é bom porque o Brasil não é tão frio. Mas aí, à medida que eu fui fazendo, eu fiz tanto erro que no rendado que eu falei, não vou dar uma coisa que eu sei que está cheia de erro. Mas quando eu bloqueei, gente, eu não vejo os erros. E tá lindo o chale. Lindo, lindo. E eu gosto que ele é um semicírculo, né? Então tá muito lindo. Eu gostei muito do chale. E aí o que eu fiz, como a minha casa está em construção e eu não tenho espaço para bloquear, a maneira que eu bloqueei, porque lace tem que ser bloqueado, não tem jeito, eu lavei e daí deixei secar no corrimão da escada, na parte de cima, e deixei só cair e ele secou. E ficou assim bonito. Então, esse é o meu segundo projeto terminado. É o Jacob Shawl, que é um padrão gratuito na internet. E eu escolhi esse padrão porque eu queria alguma coisa que eu pudesse usar o fio até acabar. E eu usei o fio até acabar. Bom, o outro que eu estou usando é o Galliant da... O que aconteceu aqui? I don't know what happened. Bom, a outra coisa que eu fiz, então, não está funcionando o meu. Foi o Charlie Galliant da Kate Davis. A Kate Davis, ok, aqui tá certo. Ela lança, é o segundo clube que eu compro dela. Então você compra os designs e uma vez a cada, esse foi uma vez a cada 2 semanas, você recebe um padrão novo. E aí eu estava tentando fazer todos, mas não deu. Quando eu cheguei nesse, parou e eu demorei para fazer. Então, o fio que ela recomenda é o fio dela, o Mila Roche. Como eu não tinha o Mila Roche aqui, e ela mora na Inglaterra e o transporte ia ficar muito caro, tempo e tudo mais, eu fui na Stitchcraft, em St. John's, e comprei o Knit for Olive. O gauge foi exatamente o mesmo, bateu direitinho. Eu achei que não ia bater, mas bateu. E a única coisa foi que quando eu comprei, eu olhei peso, não olhei a metragem. E esse fio, o Knit for Olive, ele tem muito mais metragem por peso. Então acabou que sobrou muito fio. E não tem problema, porque eu já estou pensando no próximo projeto com ele, que eu quero fazer com esse fio, para usar junto com esse cardigan. Então, o que eu queria falar desse cardigan,
ele é todo feito com carreiras encurtadas. E você vê claramente aqui aonde as carreiras encurtadas são. Eu até coloquei stitch markers para eu não ter dúvida onde eu tinha que voltar no processo. E o interessante é que como você tricota verticalmente, né? Você tricota, começa aqui, vai tricotando. A maneira de fazer a manga também é legal porque você continua fazendo, você só vai continuando o processo, só para aqui no começo e faz a parte de baixo. Então aqui você faz 4 cores diferentes e aqui você continua fazendo mais. Eu achei muito legal o processo desse cardigan ou casaco. O que eu mudaria se eu fosse fazer de novo? Quando eu fui fazendo o casaco, quando eu comecei, eu deixava os fios das cores não principais, do preto, amarelo e do cinza, eu deixei solto. E eu fiz isso até uma manga. Depois eu falei, quer saber, eu vou fazer o Steven Weaven, que é a maneira que o Steven West esconde os pontos, né? Mas eu fiz só para as cores preta, amarela e cinza. Eu não fiz para o marrom. Para o marrom, como eu ia repetir, eu fui deixando. E eu achei que depois, quando eu fosse fazer o I-cord, tirar os pontos com I-cord bind off, que ele ia esconder, mas ele não escondeu. Então, se eu fosse fazer, escondeu pela parte da frente, você não vê, mas se você virar no avesso, daí você vê. Então, se eu fosse fazer isso de novo, eu faria o Steven Weaven para todos os pontos, porque fica um acabamento mais bonito. Eu gostei muito de tricotar o cardigan. A única coisa que você tem que pegar muito ponto. Chega ao excesso de você, nessa parte aqui, você pegou os pontos, tricotou, daí ela fala para você tirar todas as malhas e depois pegar mais ponto e tirar de novo. Quer dizer, é demais. E como eu não gosto de pegar ponto, cada vez que eu tinha que pegar ponto, e não é difícil, porque no geral, quando ela fala para você pegar ponto, ou quando ela está trabalhando, no geral, ou ela faz slip stitch, não foi difícil pegar ponto. É que como eu não gosto de pegar ponto, cada vez que eu tinha que pegar ponto, eu punho o projeto de lado. E foi isso que demorou mais para fazer o projeto. Ela tem um outro padrão no clube. Então, o clube você compra antes, né? E aí todo mês vai saindo um. Será que eu não tenho aqui? E aí no final ela abre o padrão para todo mundo que quiser comprar. Tá aqui. Então, ela tem esse outro padrão que eu acho que deve ser mais ou menos o mesmo estilo de fazer, que eu achei muito lindo. E eu quero fazer também. Então, esse aqui, quando eu for fazer, esse é o It's Got a Bend in It. Eu achei muito lindo. Então, eu vou tentar fazer esse também. Mas daí eu vou fazer com Steven Weaven, porque é melhor. A outra coisa que eu fiz diferente é que em vez de fazer as casas do botão dentro dessa coisa, dentro da barrinha aqui, eu decidi fazer como a Kate Davis fez num outro cardigan. Primeiro cardigan que eu tricotei dela, você vai fazendo as casas quando você faz o I-cord. No geral, o que acontece quando você veste tem uma tendência a abrir um pouquinho, mas como esse cardigan eu só quero fazer o primeiro botão e não os outros,
não deve ser tão problemático, né? Então, esse é o outro projeto que eu terminei. Que eu comecei esse ano e terminei esse ano. Os 2 shawls que eu terminei eram coisas que começaram, que eram mais velhos, né? Aí o outro cardigan que eu terminei, e eu vou mostrar primeiro a construção, é o Callias, da Isabel Kramer. Eu comecei esse cardigan em maio, porque quando as minhas irmãs vieram e a gente foi viajar, eu pensei, uma cor só é mais fácil de fazer na viagem. E levei, só que a construção dele é diferente do que eu estou acostumada. Então você começa aqui, faz até aqui, aí você pega os pontos aqui, faz até aqui, e depois você começa a trabalhar nessa parte que vem vindo aqui até esse pedaço, e depois você faz reto mais uma quantidade. Eu usei fio que eu fiei, e quando eu fiei esse Corriedale, e era lã natural, e aí eu tingi com azul. Quando eu tingi com azul, eu queria um azul mais escuro, não queria um azul muito claro. Então eu tingi, coloquei um pouco de preto na tinta azul que eu tinha para dar mais... para ficar um pouco mais escuro. Mas assim mesmo ainda ficou claro. Aí eu juntei com Lichen, é uma pessoa que tinge mohairs e tinge fios em Nova Scotia. E eu tinha comprado no outro show que eu fui de PEI, Fiberfest, eu tinha comprado esse mohair seda que ela faz, e que era um tom de um azul mais escuro. E juntando os dois, você não nota tanto, mas se você olhar, ó, eu não tenho aqui a bolinha, o que sobrou, não sobrou muito. Ficou bem mais escuro, que é o que eu queria. Então, esse cardigan, ele é trabalhado em 2 pontos. Quando você trabalha nas costas, você tricota, liga, meia liga, meia liga, meia liga, ou meia tricô, meia tricô, meia tricô. Na outra carreira você só faz os tricôs. E no resto, na frente, você faz só... você faz a maioria em só ponto jersey geral até aqui, e a barrinha você faz depois igual, e aqui do lado é o mesmo ponto da parte de trás. E como o padrão foi falando, e você vê que a risca fica mais abaixo, ela não fica no centro, fica mais abaixo nas costas e vem para cá. Eu não estava sabendo como que ia ficar, se eu estava fazendo certo, e enquanto que a quantidade de malhas estava batendo com a tensão que era pedida no projeto, a quantidade de carreiras estava totalmente fora. Então eu fiquei um pouco assim com receio, mas o fio, no final, eu fiquei bem satisfeita. E enquanto eu estava filmando o inglês, eu estava mantendo esse casaco. Quando eu tive que tirar, fiquei triste, porque ele está muito gostoso, bem quentinho. Hoje está mais ou menos frio, então está bem bom. Bom, esse projeto era um projeto que eu comecei em maio, quando as minhas irmãs vieram, e acabou que eu terminei eu terminei de volta em casa. Mas aí quando eu terminei de volta, e principalmente aquele casaco da Kate Davis, porque eu ainda tenho alguns padrões que eu quero fazer dela, desse livro, eu resolvi que eu tinha que terminar algumas coisas antigas. Então eu terminei os 2 chales, que eram mais antigos. Acho que eu comecei os 2, o verde, o de alpaca, eu comecei em março do ano passado,
Foi quando eu peguei a lã, eu visitei minha irmã antes dela ir embora dos Estados Unidos. E o outro chale eu comecei logo depois. Um outro projeto que eu tinha do ano passado era essa manta do Martin Story, que era um tricotar juntos da Rowan. E uma coisa interessante que eu não sei como, mas eu fiz um viadinho olhando para cada lado em alguns lugares. Mistério. E eu terminei. Sinceramente, eu descobri que juntar quadradinho não é uma coisa que eu me dou bem. Eu estou vendo e eu acabo descobrindo partes que aparece um pouquinho da manta aqui e ali. Eu poderia consertar, mas acho que nessa altura do campeonato eu não quero mais mexer nessa manta. Eu acabei juntando os quadradinhos com crochê, com ponto baixíssimo no crochê. E lavei e pus para secar também no corrimão. E aí eu acho que até o final, o resultado final até ficou razoável. Aí eu tinha pensado que eu ia tricotar a parte de trás, tricotar e ir pegando, para poder usar duplo. Mas eu cheguei à conclusão que eu não quero perder mais tempo nesse projeto. Eu não gostei de trabalhar com felted tweed, principalmente porque nessa cor eu tricoto a portuguesa e às vezes o fio arrebentava sozinho. Então realmente parece felted, feltrado, que você faz assim e ele quebra. Então eu queria terminar. E aí o que eu resolvi fazer eu comprei uma flanela, a parte de tricô está terminada, eu comprei uma flanela cinza e eu vou colocar a flanela na parte de trás, aí cobre todos os pontos que estão lá e ia ser para dar, como eu não estou assim totalmente satisfeita com o resultado final, eu não vou dar, vai ficar em casa. Mas eu vou colocar a coisa, a flanela atrás. E assim, eu tô feliz porque é um projeto que tá acabado. Aí esse ano, a Rowan lançou um outro tricote juntos com o Martin Story, que era um chale ou um cachecol. Não era um chale, era um cachecol ou uma gola. E a gola tinha 4 padrões, 4 repetições. E eu não tinha assim. E é um tubo que você vai tricotando. E eu ia fazer só por fazer, porque eu queria acabar com o felt tweed que eu tenho em casa, e eu tenho bastante. Só que não é nas cores dele, nem no degradê dele. E aí eu comecei a fazer a gola e eu resolvi fazer. Falei, 30 centímetros de gola é muito espaço. Eu vou fazer um pouco menos. Vou fazer 3 repetições só, porque aí vai ficar melhor. Só que, se você olhar nas repetições, elas são longas, são bem longas, então é difícil de decorar as repetições. E eu queria usar o cinza que eu tenho mais dele. E se você olhar no padrão, ele tem bolinha branco e tem essas bolinhas pretas. Só que, para mim, as bolinhas pretas eram o claro e os brancos eram o cinza. Então, eu estava consciente disso, mas eu estava tricotando, assistindo televisão, tricotando. Várias vezes eu acabei tricotando o contrário, aí eu tinha que desmanchar. Aí eu achei que não estava ficando legal. Aí eu falei, bom, talvez para não ficar tão assim coloridaço,
se eu fizer o mesmo bloco só em cinza, e aí eu faço menos blocos na minha gola, vai ficar bom. Mas aí também não estava gostando. Então eu lembrei da Woo and Wishes, que é um podcast em inglês, e a Tracy falou, ela começou uma gola, mas tinha poucos pontos, ela falou, vou transformar isso num chapéu. Eu falei, quer saber? Vou transformar num chapéu. Como eu ia fazer gola, eu comecei com um cast on provisório. Então, foi fácil, eu só peguei o ponto aqui embaixo e fiz um I-cord bind off e tirei os pontos com I-cord. E aqui eu fiz o gorro e acabou tendo um beanie. Então tá bem justinho na minha cabeça, mas para uma cabeça menor vai ficar perfeito e é um beanie. Então virou um chapéu. E foi muito engraçado porque eu tenho vários. Faz tempo que eu estava tentando fazer chapéus e nunca conseguia fazer um chapéu. Aí, dessa vez, eu tenho vários chapéus. Aí, eu cheguei de viagem e eu tinha vários projetos antigos e tinha os projetos que estavam em andamento. E aí eu falei, eu tenho que terminar os projetos antigos. Eu tinha 8 projetos antigos, eu consegui diminuir para 4. Aí, das 2 mantas eu terminei uma, terminei os 2 chales que estavam parados. Tenho o chale do MCAL do Steven West do ano passado para terminar, só a Clue 4 que eu não terminei. E tenho a minha meia que está há vários anos, mas que eu vou terminar algum dia. E o Primrose da Mary Wallen. Então, só que daí eu já comecei outros projetos. Mas esse era um dos 8 projetos que eu falei, eu vou desmanchar. Mas eu já tinha feito a barra, que é barra torcida. Eu descobri que eu não gosto de fazer barra torcida. Realmente foi penoso fazer esse pedacinho de barra torcida. E eu tinha começado um pouquinho do chale. Só que é de uma revista da Interweave que eu não sei onde está. E aí eu falei, vou desmanchar. Falei, não vou desmanchar. Aí eu peguei um outro chapéu, uma outra receita que tinha lá, adaptei para o que eu tinha e terminei o chapéu. E é com fio fiado por mim, então fico feliz que eu usei o fio fiado por mim. Esse vai ser um presente, ele fica meio slouch, mas se não quiser slouch, é só dobrar a barra aqui, daí ele fica perfeito, né? E tá aí. Aí é um presente para dar, ou no Natal, ou quando eu for para o Brasil. Mas tá aqui. E eu fiquei feliz porque eu usei o fio sobrou ainda. Aí quando eu estava viajando, eu estava procurando um tricô para levar na estrada. E sabe que eu esqueci de mostrar a meia que eu fiz. Então eu fiz essa meia também na viagem, que eu usei 2 fios e sobrou bem pouquinho desse. Eram fios de sobra que eu tinha, que eu usei para só fazer a meia. Eu tinha gostado muito dessa meia e eu tinha dado, eu dei de presente para a enfermeira que me ajudou quando eu estava quando eu estava doente. Então eu levei, eu dei para ela o par de meias que eu fiz, mas tinha sobrado esse tanto. Aí eu juntei aqui, fiz mais um pouquinho e terminei uma meia. Então, legal porque foi sobra de fio, de meia. E esse aqui era uma sobra de fio de um chale que eu fiz do Steven West. O fio é Fios da Fazenda. E eu fiz uma Soulboro Hat. Só que eu fiz com fio DK. Foi o primeiro que eu fiz. Aí eu só
fui fazendo. Eu não confiei na designer, porque eu achei que estava muito pequeno. E não estava muito pequeno, estava grande. Aí eu aumentei uma carreira a mais de aumento e ficou grande. Ficou bem grande, bem largo, mas tudo bem. São 4 camadas de fio, então fica bem quentinho na lateral. E se você quiser usar ele slouch, então slouch ele tá, né? Aí quando eu terminei esse, eu tinha recebido esse fio, não, esse aqui. Esse fio de a Mariana do Meias Marias, ela fez um Secret Friend uns 3 anos atrás, eu acho. E eu ganhei esse fio pós-pés que era tingido pela Paula do Dyed by Alfinete. Ela parou de tingir agora, mas todo mundo falava do pós-pés, esnifa miada. E aí eu queria e o universo contribuiu e eu ganhei o fio da minha amiga secreta em Portugal. Então eu fiquei bem feliz. E aí eu tinha essa meada de fios da fazenda que eu pensei, esses duas juntos vai ficar legal. Mas eu não achava um projeto para fazer. Hoje eu tenho vários projetos para fazer com o resto que sobrou. Então, o Musselboro Hat, ele, na realidade, são 2 chapéus que você fia, né? Porque você tricota os 2. Então, eu achei que a ideia de fazer metade e metade era mais legal, porque daí você tem 2 chapéus em um. Dependendo da roupa que você está usando, você usa um ou o outro. Então, ele não só fica mais quente, mas ele te dá variedade. O Mihai gosta de usar os chapéus dele em cima da orelha. Então eu não faço chapéu para ele, porque ele estraga toda a barra, alarga todas as barras que ele usa aqui. Mas esse aqui cobre a minha orelha, mas quando ele põe na cabeça dele, fica acima da orelha, a não ser que ele abaixe, né? E ele gostou desse chapéu, então esse é do Mihai. Acabando esse podcast, ele já pode guardar nas coisas dele. E então eu acho legal que você pode, a vantagem desse é que você pode trocar. Bom, aí eu estava procurando por um projeto que você não tivesse que pensar. Que eu ando nessa fase que não quer pensar, que é só fazer o projeto. Aí eu comecei um outro, porque eu estava lendo o padrão, a receita, e ela fala justamente de você usar restinho de fio. E eu tinha, se você olhar aqui na pontinha, esse fio marrom, e daí tinha sobras desse fio que é marrom, amarelo, laranja, restinhos, bolinhas, várias bolinhas, eu não sei porque eu tinha várias bolinhas dele. Então eu resolvi usar os 2 juntos e consegui acabar, um deles acabou totalmente. E o outro era uma bolinha bem pequenininha que sobrou. E aí eu resolvi usar com fio opal, que eu tenho verde. Eu tinha comprado para fazer coisa de Natal, mas eu achei que esse opal verde ia ficar perfeito com esse marrom. E enquanto eu estava fazendo, eu estava pensando, eu realmente gostei muito. E aí eu estava pensando no meu neto. Então, se o meu neto gostar, vai ficar para ele, que você pode usar dos 2 lados. Então eu tenho até que mandar uma foto e perguntar se ele gosta ou não. Eu esqueci de botar esse fiozinho para dentro, mas tá aqui. Então eu fiz mais um chapéu. Então eu tenho 5 chapéus no total, liberei uma manta, 2 cardigans e 2 chales. Em termos de tricô foi isso. Esses são os projetos terminados. Eu ainda tenho alguns projetos em andamentos, mas eu vou fazer num outro episódio para não ficar muito longo. Da viagem, nós saímos daqui, as minhas irmãs vieram em maio.
Por falar nisso, eu esqueci de colocar o link delas no Instagram. A Emília é doutora Emília Dias, eu vou colocar aqui embaixo. E a Grey, acho que é grafira decoradora, eu vou colocar embaixo. Os dois Instagrams são muito bons. A Emília, ela faz lives direto, ela trata de vários assuntos diferentes, como autoestima, como luto, que eu acho que ajuda bastante gente, então eu vou colocar o link delas aqui. Desculpa se eu não coloquei da outra vez. E da Grey, ela dá sempre dicas de decoração. Tanto quando ela veio para cá, eu aproveitei o máximo a minha irmã, mesmo o meu cômodo aqui não está terminado ainda, mas aí ela me ajudou a ter uma ideia do que fazer. Bom, e fora isso, então, quando logo depois que elas foram embora, nós saímos não logo depois, um tempo depois que elas foram embora, nós decidimos que a gente ia para o Alasca. Ia ser uma viagem de mais ou menos 3 meses para ir daqui até o Alasca. Só que no caminho, nós saímos daqui num feriado, num fim de semana prolongado, e nós achamos que o melhor era dirigir o máximo até chegar o mais perto possível do início da onde a nossa viagem deveria ir devagar. Isso porque eu tive que trabalhar durante o dia, né? Então nós começamos a ficar na estrada, vai, e nós notamos que o Lucky não estava bem. Ele fica estressado, e aí ele estava perdendo balance, o equilíbrio, ele não estava muito bem. Então nós resolvemos fazer uma outra coisa que a gente queria há tempos fazer, que é pegar uma estrada que vai de carro de Quebec até Labrador City, que fica na província de Labrador, Newfoundland, e daí vou pegar uma balsa que cruza Labrador, na realidade sai de Quebec, Mont Blanc, e daí volta para Newfoundland, mas pelo topo acima, no norte do Gros Morne Park. Então, do outro lado da ilha que a gente já tinha vindo. E aí nós exploramos, a ideia era então explorar Newfoundland, que é uma coisa que a gente já queria fazer. Então nós fomos de novo em L'Anse aux Meadows, que é um lugar que nós gostamos muito da outra vez. E depois nós fomos descendo, mas aí não paramos muito tempo em Gros Morne Park, foi só o mesmo caminho, e fomos explorar outra parte norte da ilha. E nós fomos em alguns lugares, mas o meu favorito foi Lacie, escreve L-A, separado S-C-I-E. Muito lindo. Estava cheio de baleia, cheio de baleia. Você via as baleias pulando, muito lindo o lugar. E uns pôr de sol assim maravilhosos. Muito lindo. A gente ia ficar lá só 2 dias, resolvemos prolongar, ficamos 4 e valeu a pena. É um lugar que eu voltaria, porque é muito lindo mesmo. Aí, como a gente ia fazer essa viagem, e de lá nós caminhamos um pouco, mas o Lucky estava tendo diarreia direto, tanto que nós levamos um veterinário no caminho, em Labrador ainda. E foi legal, a viagem foi muito legal. A melhor parte da viagem para mim, ou uma das melhores partes da viagem para mim, foi encontrar pessoalmente a Janine. Janine é uma canadense que nasceu no Brasil e viveu no Brasil até terminar o colegial, e depois ela veio estudar no Canadá, acho que voltou para o Brasil para trabalhar lá. Então, o interessante é encontrar uma pessoa que, como você, primeiro, gosta das mesmas coisas que você, e segundo, tem pedaços da cultura como você.
Então, eu tenho a minha cultura brasileira dos anos que eu vivi no Brasil e tenho a minha cultura canadense dos 23 anos que eu tenho vivido aqui. Ela tem uma cultura brasileira, porque nasceu lá também, viveu a adolescência lá. E aí tem a cultura canadense, porque ela é filha de mãe canadense, mora no Canadá, mas morou no Brasil. Então tem essa coisa toda. E ela faz tricô, claro, mas o que me impressionou muito foram os quilts que ela faz, acho que a gente chama patchwork no Brasil, e são lindos, 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 lindos. Eu vou colocar o link do Instagram dela, porque vale a pena, são muito lindos. E a gente se encontrou em 2 campings, depois eles vieram aqui em casa, e tá uma bagunça a casa, mas tudo bem. E foi muito legal. A única coisa que eu sinto pena é da gente não morar mais perto, porque eu sinto falta desse contato presencial. Eu encontro as meninas do Discord todos os dias agora. Então a Cristina vai 1 hora por dia, a gente tricota junto. Então quase todos os dias eu tô lá. E daí na sexta-feira a gente tem as nossas 5 horas mais ou menos de tricotar junto, que eu gosto, vale muito a pena, mas eu sinto falta do contato presencial de vez em quando. Então foi muito legal poder encontrar a Janine e estar junto e aproveitar esse tempo junto. Que mais? Bom, nós chegamos em casa e começamos com reforma, várias reformas, mas eu vou falar um pouquinho mais das reformas no próximo episódio. Então, eu esqueci de falar só que em Quebec, eu fui na loja O Tricot, na cidade é Trois-Rivières, e a loja é muito legal. Aliás, eu amei todas as lojas que eu fui, porque cada uma tinha coisas diferentes, então eu fiz compras em cada uma. Eu não vou mostrar porque é muita coisa. Mas a primeira loja foi O Tricot em Montreal, em Trois-Rivières. Depois, já em Newfoundland, deixa eu só ver aqui o nome da loja. É Skivers, que fica bem perto do Grossmorn Park. Então, eles têm algumas coisas que eles mesmos tingem e tem coisas que são diferentes da loja que eu fui no Tricot. Então, tive que comprar. Aí a outra loja é a Keston Kestoff. Keston Kestoff era uma loja no centro de St. John's. Eles mudaram para Triton e, embora Triton para mim, em termos de Newfoundland, não foi bonito o suficiente, tinha a loja lá e a loja em Triton é bem maior do que costumava ser em St. John's, então valeu a pena, comprei bastante também. No geral, eu procurei comprar coisas para projetos que eu quero fazer, mas aí teve algumas coisas que estavam em ofertas que eu comprei, que eu vou ter que ver agora o que eu vou fazer, mas tudo bem. E daí, semana passada, eu fui numa loja nova de tricô aqui em St. John's, que é a Windswept Fibers and Design. Então, em St. John's agora, a gente tem 3 lojas de tricô. A primeira é a Wool Trends, que tem uma variedade grande de fios. Tem algumas coisas que são indie dyes, mas não é a especialidade. Tem vários fios da Garner, não lembro o nome, mas é norueguesa. E tem vários fios de meia, opal, eu comprei o meu opal verde lá. E aí tem várias outras coisas. Daí você tem a Streetcraft, que tem mais coisas ela tem Lopi e tem Knit for Olive. Então eu comprei as minhas coisas do Knit for Olive lá. E agora, desde abril,
tem a Windswept, que ela é uma indie dyer, que ela tinge os fios e tem lá coisas, tem bastante opções. E eu comprei algumas coisas lá também que eu queria comprar. E aí, uns 30 minutos mais ao oeste, em Carbonear, tem a... chama... como é o nome? Alguma coisa by the sea. Oh, uau, peraí. Como que eu não tô achando? Tava aqui... Sumiu. Ah, Sea Spun Yarn. Então, e foi muito legal que eu coloquei aqui Yarn Store, loja de fios em Newfoundland. Eu tenho que viajar muito ainda para poder ver todas as lojas de fio. Mas é legal, porque eu vou colocar isso como meu bucket list. De visitar todas essas. Mihai falou, você quer viajar? Eu falei, mas onde você quer ir? Já sei aonde eu quero ir agora. Tem vários lugares aqui para ir, que eu não fui ainda. Para conhecer as lojas. Mas o legal, assim, é que uma loja de fio complementa a outra, então tem várias opções. No mais, a gente continua em reforma na casa, mas a gente faz reforma ou constrói a vida inteira. Essa deve ser a última, porque o Mihai já está mais velho, então não tem o mesmo pique que tinha antes. Mas é isso, a vida continua, a vida é boa, tá tudo bem. Então, um grande beijo para todos vocês, obrigada por estarem aí. E se puder, deixe um comentário para eu saber mais sobre você, porque eu quero mais Janines na minha vida. Beijo grande, tchau.
What's the use in trying to write another song when I've got 100 others that are only half done? They've been stripped for parts and left to rust somewhere in the junkyards of my mind. I don't recommend you look for them, you never know what you might find. What's the use in trying to explain who I am? I am just a combination of every book I've ever read, every skyline I've looked upon, and every tune I've ever hummed. Every alleyway I've stumbled down, and every girl I've ever loved. But I wish that I could tell you how I feel. Complexo Minier de Montblanc. And I wish that I could lay it all out. I wish that I could open up my heart to you. I wish that I could sing it for you, sing it for you now. Sometimes there just ain't nothing left that needs to be said, but I've got a concrete mixer rolling thoughts around my head. When it spits them out, I catch them in a notebook, and I call it a new song. All my deepest fears and worries set to melody so that you can sing along. I wish that I could tell you how I feel. I wish that I could
go on forever. And how many times you must lie to keep it together. It goes on, it goes on, it goes on. How many years roll on by, we learn from each other. How many chances do you get to fade or recover? It goes on, 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 it goes on. And how many roads you were told that go on forever. And how many times you must lie to keep it together. It goes on, it goes on, it goes on, it goes on. It goes on, it goes on, it goes on, it goes on. This is beautiful. Turn left after 150 meters onto Trans-Canada Highway. Look at that. Look what I found. Turn left. Oh, I have to see yarn stores near me. Please turn next left. I have to support the little business, small business here. Eu só tô vendo o Bill falar. Isso não é extreme knitting. Não é não, de jeito nenhum. Here we go. He has to watch the old shows of fruit knitting to understand. But what's interesting here, Mihai, is that she and I have different styles of knitting. I am a continental knitter and she's a Portuguese style knitter. So it's a little different, which is cool to see. I sometimes try to do continental. I can do it, but I'm so slow. And isn't that English? Or English, yeah. But I learned that way. But I've done your style. I was taught in Brazil how to do your style. But this is just, Faster for you. What is more comfortable. With small needles like this and for a sock, that's what I do.
Essa soca tá ficando muito Tá, linda. tá bonita, né? Tá muito Eu tô linda. achando muito bonita. Eu gostei muito E as do cores, né? tecido junto. Que cor é o O mohair é azul claro? é azul claro, olha aqui. Tá muito É lindo. azul claro. E Esse é o mohair da Rowan? outro. Esse é o Kid Silk Silk. Haze da Rowan. Uhum. Esse aqui é o da Turtle Pearl Yarns. Eu tenho em vermelho o que o Silk Haze. Uhum. Eu preciso comprar preciso comprar. Precisa. Ó, tchuk! Precisa. Eu We don't preciso need it comprar anymore. que tenha listas em vermelho. But you know she does have it. Ai, my que gosh. delícia. Que delícia. Tá vendo, Bill? Aí. We need red stripes now. What fun. Ok. Que gostoso te encontrar aqui. Muito bom. Puxa vida. A gente só tem que Serendipity. dormir, né? Não tá indo. O Ai, Bill tá ai. falando, bem, vamos deitar que essa visita tão cansada. E você tem que trabalhar amanhã. Eu tenho. Tem ainda Mas você essa. sabe, o pior é que eu tô dormindo no banco de baixo. Eu dormi essa por noite causa do quase inteira. cachorro. Ele é tão terrível que eu acordei de manhã, Mihai colocou ele para fora e eu fui para a cama de cima para esticar e dormir um pouco. Ele voltou, Mihai foi tomar banho. Ele não chorou, porque ele sabia que eu estava lá. Mas ficou andando e depois foi com as duas patinhas na escada para subir. É um terror. Tem que ficar grudado na mãe. Lucky.